herdeiro da Riachuelo, agora é católico. Até que ponto as pessoas veem assim, ele abandona o legado da família ou não? Como é que as pessoas linkam isso para a sua nova vida? As pessoas respeitam seus posicionamentos e tal. Que nem sempre pode ser que seja o posicionamento geral da empresa, o seu posicionamento, nem sempre é, né? E pode ser que não seja, também eu não conheço, né? Mas como que é tudo isso, assim, ver? Eu vejo que tem notícias que o pessoal, herdeiro da Riachuelo agora é católico, sei lá, como que as pessoas veem tudo isso? Não, na verdade, isso não tem nenhuma relação com a empresa, né? A empresa tem a vida dela, os objetivos dela, né? Eu sou católico na minha vida pessoal e as pessoas respeitam, quer dizer, acho que não existe esse conflito, né? Eu continuo na empresa, tô na no parte instituto, né? do instituto, vou muito para lá, para o Rio Grande do Norte, e as pessoas gostam muito, assim, quando eu vou lá para o interior, né, principalmente, é um povo muito religioso. Sensacional, né, cara? Eu fico muito Por isso tocado. que você perguntou Santa Rita, né? Sim, porque Santa Rita é lá no Rio Grande do Norte. Sempre passo, né? por lá, já parei várias vezes na estátua de Santa Rita. É maravilhoso lá, tem um mirante, uma vista para a cidade. 50 e tantos metros, né, de altura. 52, se não me engano. Por aí. E então as pessoas lá realmente têm muita fé. E é muito bonito isso, porque são pessoas com uma vida difícil. Eu lembro, uma das primeiras viagens que eu fiz quando a gente estava montando o instituto, a gente foi fazer uma viagem lá para conhecer, para ver quais projetos a gente iria desenvolver. E a gente estava numa dessas cidadezinhas do sertão, eu estava passando na frente de uma casa e eu vi uma senhorinha na frente da casa, apoiada, olhando para a rua, né? Bem aquela cena típica de interior, né? do Nordeste. E aí eu falei, bom, vou conversar com essa senhorinha para entender as dificuldades aqui da região, como a gente pode ajudar. E aí fui lá, comecei a bater papo com a senhorinha. E eu falei, qual a maior dificuldade que você tem aqui? E ela ficou pensando. Ela falou, olha, meu filho, eu não tenho dificuldade, não. Tá tudo em ordem. É típico do Nordeste mesmo. Tem tempo ruim não, meu filho. Eu falei, caramba, como a gente reclama de barriga cheia, às vezes, né, em São Paulo. Então, eu já tinha muita admiração, muito respeito pelo povo sertanejo, porque é a origem da minha família. E agora que eu comecei a conviver, eu passei a ter ainda mais admiração, porque realmente é um povo muito aguerrido, um povo que sua sangue para sustentar a família. Quando o pessoal fala, não, mas é que nordestino não gosta de trabalhar, fala, bom, você nunca pisou numa propriedade rural no sertão. Tá louco. Você não sabe o que esses caras trabalham, é sol de 40 graus na cabeça e o pessoal tá lá no campo, né, tá fazendo a colheita, tá plantando. Então, realmente são heróis. Então, e lá eu vejo que realmente as pessoas têm, principalmente a fé católica é muito forte ali no interior do estado. Então, acho que não tem nenhuma... Você escreve para Revista Oeste? Até hoje não? Não, já escrevi. Já escreveu e para outros lugares também? Já escrevi para a Folha de São Paulo também. Para a Folha de São Paulo? Por que você tá rindo, cara? As pessoas às vezes fazem um link muito forte com o seu posicionamento de liderança com o cenário político. Você já pensou em algum momento ser político? As pessoas já lhe empurraram para isso em algum momento? Você transita nessas possibilidades? Como que é? Eu já tive uma incursão pela política. Eu fui candidato a deputado federal em 2018, aqui por São Paulo. Certo. Tive 27.381 votos. Bastante, cara. Foi bastante para a primeira eleição e foi muito pouco tempo. Eu decidi 2 meses antes que eu seria candidato. E por providência divina não me elegi. Eu dou graças a Deus porque eu não sei que rumo minha vida teria tomado. 2018? 2018. Mas foi antes da conversão? Foi antes. Entendi. E, assim,
quase certo que eu não estaria fazendo Em Busca da Verdade hoje. Então, Deus tem os seus caminhos. Mas eu tive essa incursão. Não tenho vontade hoje de voltar para a política. Eu estou muito entusiasmado com esse trabalho que está sendo feito de restauração da cultura. Muito bom, cara. Eu acho que isso é muito mais importante, porque existe uma hierarquia do conhecimento, né, e das áreas de influência. Então, existe a economia, que sem dúvida é uma área muito importante. A economia está subordinada à política. E durante muito tempo eu acreditei que a política era a esfera mais alta de influência que existia. Mas a política está subordinada ao mundo das ideias, né? Então, a história do mundo é a história do conflito entre ideias diferentes. A própria filosofia nasceu dessa forma. Sócrates foi condenado à morte em Atenas porque ele questionou vários outros homens poderosos da época que eram chamados de sofistas, né? Os sofistas acreditavam que a verdade muda com o tempo, que a verdade muda de acordo com o contexto, e as pessoas contratavam eles para fazer pura demagogia, para eles convencerem as pessoas de qualquer coisa, independente do que fosse a realidade. Como Atenas era uma democracia, esse tipo de atividade fazia muito sucesso, porque você precisava convencer as pessoas de alguma coisa. E Sócrates falou, não, a verdade não muda com o tempo, não muda de acordo com o contexto, a verdade existe e ela é objetiva, né? E ele morre dando testemunho da verdade, e isso muda toda a história do Ocidente. Então, o início da nossa civilização é exatamente desse combate entre ideias diferentes. Então, o mais importante de tudo é exatamente o mundo intelectual, o poder das ideias, porque isso dita todo o resto, né? Então, quando a gente fala sobre cultura, quando a gente fala sobre essa construção de uma base intelectual, realmente isso é o mais importante, porque a sociedade que a gente vai construir é consequência das ideias que estão circulando nelas, né? Tem um livro muito bom do século passado chamado Ideias Têm Consequências, do Richard Weaver, que é um grande escritor conservador americano. E o ponto central dele é que as ideias movem o mundo, né? A vida de todos nós é movida por ideias de filósofos ou pensadores, né, que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, mas que está tendo uma influência direta na vida deles. Então, para o bem ou para o mal, o poder das ideias movem o mundo. Então, desde Jesus Cristo, desde todas as ideias que ele trouxe na pregação do Evangelho, né, como a gente falou no começo, a caridade cristã, amai-vos uns aos outros, essa foi uma ideia nova na história. No mundo antigo, não existia o conceito de caridade, né, de você fazer o bem a outra pessoa sem esperar nada em troca. Isso veio com Cristo. Da mesma forma, a gente teve Marx, a gente teve Foucault, né, todos esses pensadores que destruíram completamente as bases que estavam sendo erigidas até então. Então, para o bem ou para o mal, as ideias ditam os caminhos do mundo. Então, hoje, o que eu entendo que a gente precisa fazer é realmente restaurar toda essa formação clássica, tudo isso que fez com que grandes homens surgissem ao longo da história e tivessem grandes feitos na sociedade. Então, eu entendo que isso é o mais importante. Eu não estou muito preocupado com a política, porque eu entendo que ela está subordinada a isso que é o que, de fato, dita os rumos da sociedade. Top. E vamos em frente. O Brasil vive um momento muito especial. De fato, eu tenho cada vez mais convicção que está acontecendo algo de diferente no Brasil. E eu falo isso porque no ano passado, em novembro do ano passado, eu fui para Londres com o Guilherme para um evento do Jordan Peterson chamado ORC. Então, foi um evento que fizeram só para convidados, tinham 1.000 convidados do mundo inteiro e 4 brasileiros. E a gente chegou lá, eu estou vendo tudo isso que está acontecendo no Brasil, né? O crescimento do catolicismo, as pessoas voltando para a igreja, esse crescimento do Em Busca da Verdade, cada vez mais empresários despertando para essa necessidade da cultura clássica, né? Do estudo aprofundado da filosofia. E foi unânime, assim, a gente conversou com centenas de pessoas lá, e depois a gente fez uma viagem para os Estados Unidos, né? O Guilherme foi há umas 3 semanas, a gente recebeu um intelectual americano aqui, e o diagnóstico foi o mesmo. Eles falaram, olha, não tem no mundo acontecendo o que está acontecendo no Brasil. É verdade. O Brasil está passando por uma grande restauração cultural, e eu acredito
que essa restauração, essa solução para a crise que o mundo ocidental vive hoje vai partir do Brasil. E algumas pessoas podem achar isso exagerado, mas vocês vão começar a perceber cada vez mais que realmente tem algo especial acontecendo no Brasil. E a nossa vocação é essa, porque o Brasil foi fundado para ser o grande império cristão do Sim. Hemisfério Sul e para espalhar a cristandade pelo mundo, né? A missão de Portugal, ao vir ao Brasil, era exatamente essa, né? Era espalhar a cristandade. Tanto que Portugal, imagina, Portugal hoje tem 10 milhões de habitantes. Em 1500, você imagina um país desse tamanho conquistar o mundo, praticamente. O mundo foi dividido entre Portugal e Espanha, outro reino católico incrível. Então, o Brasil, desde a nossa fundação, tem realmente essa vocação de levar isso, né? De levar esses valores para o resto do mundo, né? Vale lembrar que a nossa bandeira original tinha no centro dela Sim. a cruz da Ordem de Cristo, que foi a ordem que fundou o Brasil. Quem era Pedro Álvares Cabral? Era grão-mestre da Ordem de Cristo. E tinha a esfera armilar, que era o símbolo de Dom Manuel, rei de Portugal na época, primeiro rei do Brasil, que simbolizava exatamente essa universalidade. Então, desde a nossa fundação, a gente tem essa vocação, né? Essas raízes católicas, que obviamente foram arrancadas de nós, né? Mudaram a nossa bandeira, justamente para arrancar essa parte da nossa história e colocar um lema positivista no lugar, ordem e progresso, que ninguém sabe o que significa, e tinha o símbolo dessa universalidade. Então, eu vejo tudo que está acontecendo no Brasil e, de fato, eu acredito que o Brasil vai ter um papel fundamental nesse caminho de restauração da cultura e de realmente trazer ordem de volta para um mundo tão caótico e tão desordenado.